Pobreza, poluição, desigualdade. Esses e outros desafios assolam nosso planeta. Em um cenário onde a economia mundial prospera, avaliada em mais ou menos 90 trilhões de dólares, testemunhamos uma triste realidade. A desigualdade, que separa a humanidade entre extremos gritantes de riqueza e pobreza. Essa prosperidade econômica desencadeia uma crise ambiental gravíssima. Mudanças climáticas aceleradas, temos a escassez de água, uma poluição devastadora e um desmatamento alarmante. São cicatrizes visíveis de uma exploração desenfreada do ser humano sobre a natureza. E é nesse contexto que surge o desenvolvimento sustentável, como uma resposta urgente a esse problema. É mais do que um conceito, é uma chamada à ação. Uma prosperidade econômica, inclusão social, sustentabilidade ambiental e boa governança são pilares que sustentam essa visão de um mundo renovado. O desenvolvimento sustentável enfoca 4 sistemas interativos complexos: o econômico, o social, o ambiental e o de governança. Na esfera econômica, temos a interação global, que requer uma consideração das relações sociais, éticas, desigualdade e redes de apoio social, incluindo comunidades internacionais online. O sistema social enfoca a confiança, a ética e os desafios da desigualdade, enquanto o sistema ambiental analisa as mudanças climáticas e ecossistêmicas. O sistema de governação aborda o desempenho de governos e empresas. Há 3 aspectos fundamentais da tecnologia no contexto do desenvolvimento sustentável. Primeiramente, reconhece que todos os avanços tecnológicos foram motores primários do crescimento econômico global nos últimos 250 anos, desde a Revolução Industrial até as tecnologias contemporâneas. Esses avanços foram cruciais para o desenvolvimento contínuo. Em segundo lugar, temos os efeitos secundários negativos associados a esses avanços tecnológicos. Por exemplo, a queima de carvão, que é um grande desafio ambiental significativo que representa quase metade das emissões totais de carbono em 2010. O terceiro ponto ressalta o papel do ser humano na orientação dos avanços tecnológicos. O autor argumenta nesse ponto que a tecnologia pode ser direcionada deliberadamente para objetivos humanos, incluindo esforços de pesquisa, desenvolvimento público e privado, com governos desempenhando um papel crucial nesse direcionamento. O conceito de crescimento econômico é frequentemente medido pelo PIB per capita, o Produto Interno Bruto, ainda mais quando estamos discutindo o desenvolvimento de um país. Porém, ao fazer uma análise histórica, percebemos que nem sempre esse crescimento do PIB reflete em um benefício geral para a população, pois muitas vezes apenas uma parte da população é beneficiada desse aumento do PIB. De muitas formas, já vivemos num mundo de abundância. O autor ressalta que o crescimento econômico produziu uma riqueza incrível, e a maioria das regiões do mundo conseguem escapar das dificuldades econômicas extremas. Países como a China, por exemplo, que há poucos anos eram muito pobres, hoje são países com um rendimento médio. No entanto, apesar desse progresso, algumas zonas do mundo continuam atoladas na pobreza. Talvez o desafio mais urgente de algumas zonas do mundo seja ajudar a população que ainda encontram na limiar da sobrevivência e para que essas alcancem o crescimento econômico, escapando assim da pobreza. O que seria hoje a pobreza extrema? Existem vários cenários que possam demonstrar como seria uma pobreza extrema. Por exemplo, um agricultor vivendo no norte da Etiópia, em uma aldeia. A terra está ressequida naquela região, não há muitos meios de transporte nem rede elétrica. É uma região árida, de famílias rurais muito pobres, e que tentam sobreviver com dificuldades e tentam garantir a sobrevivência de suas casas. A pobreza extrema é um conceito multidimensional. A pobreza, normalmente definida como a ausência de rendimentos adequados. Porém, a pobreza extrema deve ser entendida em termos mais gerais, como a incapacidade de satisfazer necessidades humanas básicas de alimento, água, saneamento, energia, segurança, educação e um meio de subsistência. A pobreza extrema significa geralmente que as famílias não vão conseguir garantir uma
educação adequada para suas crianças, não terão escolas ou professores adequados para essa educação. As pessoas que vivem na pobreza extrema são pessoas que não conseguem satisfazer suas necessidades e vontades. Uma das mensagens mais importantes do estudo do desenvolvimento sustentável é que a humanidade se tornou uma ameaça séria para seu próprio bem-estar e futuro, e talvez até para sua própria sobrevivência, em consequência de danos sem precedentes infligidos pelo homem ao ambiente natural. A produção mundial é pelo menos 100 vezes maior do que no início da Revolução Industrial, e isso resulta em vários tipos de danos para o planeta. A frequência e gravidade dessas ameaças aumentam drasticamente, e tudo indica que aumentarão ainda mais. O efeito e a alteração dos sistemas físicos da Terra é tão profunda que os cientistas deram à nossa época um novo nome científico, o Antropoceno, que é a época em que a humanidade, através de enormes impactos da economia global, está a criar graves perturbações nos sistemas físicos e biológicos da Terra. O estudo do desenvolvimento sustentável exige uma compreensão profunda das alterações provocadas pelo homem, sobretudo para que possamos mudar o rumo e proteger as gerações futuras e presentes. Um dos principais causadores das alterações é o uso pelo homem do carvão, petróleo, gás natural e os combustíveis fósseis no geral. Quando esses combustíveis são utilizados, a produção do dióxido de carbono emitido pela atmosfera é grande, e a concentração deste dióxido de carbono é a principal fonte das alterações climáticas introduzidas pelo homem. A elevação deste dióxido de carbono vem aumentando cada vez mais por causas humanas. A Terra se torna cada vez mais quente do que já esteve. O nível do mar subirá muito mais, ameaçando as cidades costeiras e países de baixa altitude. As culturas agrícolas que alimentam a humanidade sofrerão perdas devastadoras por conta das elevadas temperaturas. O CO2 só não está a perturbar o clima, mas também muitos outros sistemas naturais da Terra. Por exemplo, o esgotamento das fontes de água doce, poluição por uso de adubos químicos, alterações no oceano, sobretudo a acidez, a desflorestação para criar novas postagens e terrenos agrícolas, e a poluição de partículas provocadas por muitos processos industriais. Todas essas atividades representam graves ameaças para a Terra e para o bem-estar da humanidade. Os cientistas defendem que é urgente identificar os limites de uma atuação segura para o planeta ou definir limites planetários que a humanidade não deve ultrapassar. No entanto, é importante destacar que o desenvolvimento econômico não precisa ser incompatível com a preservação ambiental. Abordagens sustentáveis e práticas de gestão responsável podem minimizar os impactos negativos. Podemos investir em tecnologias verdes, promover eficiência genética, adotar práticas agrícolas sustentáveis e implementar políticas de conservação são passos fundamentais para equilibrar o desenvolvimento econômico para a preservação do meio ambiente. A abordagem do desenvolvimento sustentável consiste em duas partes, uma analítica e outra normativa. A analítica envolve a compreensão das interconexões entre economia, sociedade, ambiente e política, enquanto a parte normativa busca agir em relação aos perigos identificados, estabelecendo e alcançando os objetivos. O objetivo global é encontrar um caminho mundial que promova o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável, integrando objetivos econômicos, sociais e ambientais. Isso requer, como qualquer objetivo, a boa governação por parte de governos, empresas, envolvendo a responsabilidade, a transparência e a participação pública. O texto explora uma comparação constante entre o caminho atual, reservado pelas políticas atuais da humanidade, e o caminho do desenvolvimento sustentável. O caminho habitual, caso continue, pode levar a progressos limitados e ser prejudicado por crescente desigualdade e destruição ambiental. O caminho do desenvolvimento sustentável, por outro lado, busca alternativas sustentáveis para atender às necessidades humanas, enfrentando desafios como a transição de combustíveis fósseis e a gestão eficiente de água. O livro examina se o desenvolvimento sustentável é viável economicamente e argumenta que com inteligência e esforço é possível. O autor ressalta que alcançar o desenvolvimento sustentável exigirá um esforço global, coordenado em um prazo relativamente curto, envolvendo todos os setores e todas as regiões do mundo. O livro pressupõe a contribuir para a resolução de problemas, identificando os desafios, propondo possíveis objetivos de desenvolvimento sustentável e explorando maneiras eficazes de alcançá-los.
A essência do desenvolvimento sustentável reside na resolução de problemas baseadas na ciência e na moral, visando superar a pobreza extrema, as desigualdades e os limites planetários.